Bom, gente, espero que todo mundo, né, esteja bem, apesar de tudo aquilo que está acontecendo no Irã, no Estreito de Hormuz. E essa tela que vocês estão vendo aí, ó, é um site disponível na internet, que é de graça, lógico, não tem que pagar nada. Só se você quiser acessar algumas informações que são confidenciais, como, por exemplo, onde que estão alguns navios de guerra. Se vocês estiverem notando esse ponto que está piscando aqui, ó, é onde que está parado a fragata Tamandaré. Então, geralmente, na maioria das vezes, essas setas, né, coloridas aqui, são embarcações que estão paradas ou estão em navegação. Aqui, para vocês entenderem, a parte cinza é o continente, né, que é o Brasil, Bolívia, Paraguai, Sudão, Egito, Líbia. Aqui tudo é continente. A parte branca é o oceano. Se a gente notar, justamente, são os gargalos que pode dar muita briga ainda. O Estreito de Hormuz está aqui, que está congestionado de navio, muito, olha lá. O Irã está aqui, o Estreito de Hormuz começa aqui e vai vir para cá, descendo a parte da Índia. Eu já vou ampliar aqui para vocês entenderem. O que eu estou querendo mostrar com isso aqui para vocês? Tem como a gente saber onde cada navio está, a partir do momento que ele está em navegação, não em modo de combate. Principalmente os navios de guerra. Que eu vou tentar ampliar a imagem aqui, ó, para mostrar onde está a fragata Tamandaré. Vamos lá. Ela tá na doca, não, ela tá parada lá na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Ó, esse ponto que tá piscando é ela, Fragata Tamandaré. Ela saiu lá de Itajaí, subiu pro Rio, tá parada lá, certeza para ser carregada, né? Porque ela vai para teste de mar agora, teste de mar não, para serviço operativo. Aqui, ó. Tem mais dois navios de guerra parados perto dela. Olha lá, ó, cidade de Niterói. Aqui onde que ela tá parada aqui, ó. No Morro da Armação. Ó, a gente clica em cima, vai mostrar qual que é o navio que tá parado. Esse aqui, é R Rio, navio britânico. Rochedo, Scandi, Estaleiro Mauá. Aqui, ó, é a Ilha das Cobras. Ilha do Mocanguá. Ilha das Cobras é onde que fica alguns navios de guerra da Marinha. Aqui, ó, Fragata Tamandaré. Ela tá parada. Olha a imagem dela aqui, ó. A fragata, ela tá parada, sendo carregada, presumo. E tá mostrando aqui a velocidade ideal. Zero. Ela tá ancorada. E do outro lado, no ancoradouro, um navio de resgate. Então tem como a gente ver aonde os navios estão. Só que, e na outra ponta, que quase que de frente a Tamandaré, um navio de patrulha, que também está parado. Olha lá a velocidade parada. Ele está parado, estagnado. Agora, vamos lá no Estreito de Hormuz, para mostrar o que realmente está acontecendo, para a gente embasar esse vídeo aqui, porque a coisa a gente acha que não vai chegar muito no Brasil, não vai atingir o Brasil, aí a gente está livre, a gente não corre tanto risco. Aí sim, justamente porque enquanto tiver o Donald Trump, aquele louco, insano, fazendo o que não deve, o mundo inteiro vai estar em risco. Porque vamos lá, só para relembrar. Dia 28 de fevereiro, Israel, se sentindo, tadinho, o bibelô ameaçado da história, ele resolve atacar o Irã, unilateralmente. E chama os Estados Unidos e fala que se não for problema, que ele está indo. Estados Unidos compra a briga e vai. Estados Unidos vai junto com Israel e começa a bombardear o Irã. O Irã estava dentro da legalidade, quando a gente fala de direito internacional, de revidar, que ele não é obrigado a apanhar de graça. Aqui, ó, a gente já está chegando lá no estreito. Aqui, para a gente entender, não tem só o Estreito de Hormuz que pode travar a economia, mas é que o petróleo, o gás natural,
ureia, fertilizante, passa por ali. Esse é o grande risco que todo o planeta corre. Porque o Brasil precisa de fertilizante, gente. Como que a gente vai plantar aqui? Aqui, para quem tá vendo, ó, é o Golfo de Aqaba, na Arábia Saudita. Aqui é a saída do Mar Vermelho. Aí vai entrar aqui, ó, tem o canal de Suez. O canal de Suez também é um ponto um pouco, que a gente pode dizer, complicado. Mas vamos lá no Estreito de Hormuz. Para quem tá vendo aqui, ó, o Irã. Vamos aumentar. Ó, olha a quantidade de navio que tá parado dentro e fora do estreito. Aqui é a parte que é controlada pelo Irã. Ah, o Irã colocou mina terrestre, mina aquática. Ninguém viu ele colocando, mas se colocou, o risco é esse. O risco não é apenas ser uma mina de contato, essa é mina eletromagnética. É lógico, né? Vamos relembrar aqui que a maioria dos cascos dos navios, seja ele comercial, seja ele petroleiro, graneleiro, o que carrega gás, ou seja, o navio de guerra, eles são feitos de metal. E a mina eletromagnética ela é atraída pelo metal. E ela encostando no navio, ela vai explodir. É o que a gente cansou de ver vários vídeos aí de navio pegando fogo. Aqui, ó, é a base que o Irã usa para ele poder fazer essas operações. Esse pontinho vermelho aqui, ó, é um navio tanque que tá parado lá também. Tá parado, não, ele ainda tá em movimentação. Ele tá a 8,8 quilômetros, né? Você fala 8,8 quilômetros, mas é a velocidade de um navio diferente. Mas a maioria dos navios que estão aqui, ó, estão parada. Vamos pegar esse aqui, o Caspia como exemplo. Ó, parado. Vamos pegar o verde, Concerto Matinal, que chama ele. É um navio, certeza de carregar carro, esse aqui parece que é de carregar é, carros, veículos, esse tipo de mercadoria, né? Agora outro, ó, velocidade, 11,1, tá em movimento dentro do Golfo. Certeza tá tentando ser carregado. Geralmente, essas setas azuis são navios, barcos de apoio ou barcos militares. Vai variar muito. Então a gente não tem tempo para ficar vasculhando aqui. Aqui Dubai, ó. Dubai tá aqui no cantinho, ó. Vamos ver se dá para ver alguma coisa aqui. Se tem algum navio de guerra parado nele. Não, navio de reboque. Também navio de reboque. Resumindo, de forma bem geralzinha. Eu acho que eu vi um navio dos Estados Unidos aqui. Deixa eu olhar direito. Vamos ver. Acho que vai ser esse. Middle East. Não, é uma empresa que fornece peças para navio. Confundi por causa do logo ser pequeno. A gente entender de forma geral, ó. Os Estados Unidos mandou agora, essa semana, 3 navios, 2 anfíbios, né, que carrega fuzileiro para desembarcar no litoral de algum país, e um de apoio logístico. O que os Estados Unidos está tentando fazer? Aquela loucura doida que o Trump quer fazer de invadir o Irã. Só que o Trump ele é muito retardado. Por quê? A gente parar para analisar aqui, ó. Esse é o Estreito de Hormuz. Aqui está o Irã. O Irã é isso tudo aqui. A fronteira praticamente do Irã aqui com o Iraque, ele é cortado pelos Montes Zagros, que é uma cadeia de montanha que ela tem mais de 240 quilômetros de largura aqui, não de extensão. Extensão é desde lá da parte norte do Irã até a parte sul. Largura é da fronteira do Iraque para dentro do Irã. Então, ou seja, se os Estados Unidos conseguir desembarcar tropa no litoral do Irã, que eu acho isso um pouco difícil e complicado, porque não vai ser fácil para os Estados Unidos chegar ali. Se realmente o Estreito de Hormuz tiver com minas, os navios vão afundar. Essa é a pura realidade. Então não tenho o que questionar aqui. Mas agora, para a gente começar a aprofundar, que esse vídeo vai ser demorado, vai ter muita coisa que a gente vai abordar aqui. Eu vou começar a mostrar
a montagem que eu fiz aqui dos slides sobre o que realmente andou acontecendo. Os Estados Unidos, ele achou que ele ia comprar a briga, né? Ele é o valentão do ensino médio, como eu falei no outro vídeo, vou deixar ele aqui em cima aqui, ó. Os Estados Unidos acha que ele é o valentão do ensino médio, que aí todo mundo vai apoiar ele. Tanto que a maioria dos países falaram não na cara dele, né? Pelo menos os países que realmente têm peso político. Então ele viu que ele não estava, eu acho que ele percebeu que ele começou a ser uma pessoa, uma persona não grata. Bom, vamos lá. Essa aqui é o início, né, do que a gente tem para começar a realmente a falar. Começar é fácil, manter uma guerra é o problema. Trump, agora isso aqui, né, a asserção que eu estou fazendo, que eu deixei digitado. Trump calculou mal, subestimou o Irã e agora não sabe como sair. Lembra lá quando, dia 28 de fevereiro, né? Depois de 2, 3 dias de ataque, os Estados Unidos tentando acabar, massacrar o Irã, um político iraniano falou que fez aquela frase: começar a guerra é fácil, mas manter o problema. Os Estados Unidos ele não entendeu que o Irã, apesar dele não ter tanta tecnologia, mas o Irã ele investiu na infraestrutura. E os Estados Unidos não tem uma infraestrutura dele própria no Golfo, no Oriente Médio. Por que que eu falo isso? Assim que os Estados Unidos e Israel fez a cagada de atacar o Irã ficou quieto, recebeu os ataques, mas depois ele revidou, que ele tem esse direito, pelo menos pelos tratados internacionais. Que os tratados internacionais, para o Trump, só serve para forçar a vontade dele contra os outros países, não o contrário. Então, ele acha que ele é o dono do mundo, aí já está errado, porque nós estamos num sistema internacional anárquico, onde não tem ninguém que manda. Pelo menos é assim que está no papel. Mas o Trump acha que por ele ter a maior marinha de guerra do mundo, em tonelagem, não em número de navios, e a mais poderosa, ele pode fazer o que ele quer. Não é bem assim. O mundo não funciona como a mamãe da gente costuma dizer, as mães que ficam bravas, né? O mundo não gira em torno do teu umbigo. Eu acho que a mãe do Trump esqueceu de falar isso pra ele. E a capa da The Spectator tá aí mostrando que o mapa do Irã, como a poça de óleo, o imbecil do Trump escorregou novamente na poça de óleo, achando que ele ia fazer a mesma coisa que fez na Venezuela. E não se engane, não, o Trump não está lá para defender as liberdades. Quem pega, vou fazer um vídeo só para isso, daqui 15 dias, vai ser de 15 em 15 dias os vídeos no canal. O Trump, no documento lá oficial da estratégia de defesa dos Estados Unidos, ele é bem claro e taxativo lá. Ele não vai estar preocupado com a democracia. Ele quer os Estados Unidos como a potência hegemônica do planeta. Isso, no mínimo, é arrogância. Mas o problema é que tem gente que defende, sem saber o que realmente está acontecendo. Mas vamos lá, porque o foco não é ficar só falando desse louco do Trump. Isso aqui, ó, é para a gente já começar a desenhar, pelo menos na cabeça, e começar a pensar, usar o cérebro para a gente começar a entender o que realmente está por detrás disso. E é lógico, a gente tem que colocar uma fotinho, né, uma foto do Trump com o amigo pedófilo dele. Para mim, pelo menos na minha vã opinião, no pouco que eu leio, que eu estudo,
que eu acho que é pouco ainda, com 5 diplomas, mais uma faculdade terminando na Escola Superior de Guerra, MBA. O Trump, para mim, ele fez essa incursão contra o Irã só para tentar lavar a imagem dele, né? Porque não tem como não desassociar ele dos casos do Epstein lá. Mas bora lá. Como tá aí, ó. Isso é dado de 2009. Reservas mundiais de petróleo estão assim distribuídas. Quem que tem a maior quantidade? A região que tem, Oriente Médio, com 56,6%. América Central e América do Sul, onde o Brasil está. Um dos maiores produtores aqui, no caso, Venezuela e Brasil, 14,9%. Agora, a América do Norte, lógico que vai ser encabeçado pelos Estados Unidos, 5,5%. No final tem uma tabelinha que vocês vão tentar entender. Resumindo, os Estados Unidos, todo o petróleo que ele produz, ele consome e ainda fica em déficit, ou seja, ele não produz aquilo que ele precisa realmente de fato. Aonde que ele tenta comprar? Lá no Oriente Médio, da Arábia Saudita, Omã, aqueles países lá. Tanto que o Irã foi taxativo e foi claro, não sai uma gota de petróleo da região do Oriente Médio, nem para os Estados Unidos e nem para Israel. Não tiro a razão do Irã, porque ele quer esmagar a economia. Só que aí entra muitos atores globais, muitos atores por debaixo. Quando eu falo atores, eu falo país, principalmente China. Agora aqui, ó, a suposta causa da tensão inicial que teve lá, que o Irã falou, nós, Israel falando que o Irã tinha arma nuclear, bora lá. Quais são os países que mais têm arma nuclear no mundo? Isso aqui é dado atualizado pelo menos até no final do ano passado. Tá aqui, ó, a Rússia em primeiro lugar, com 5.580 armas nucleares. Estados Unidos, 5.044. São os que têm mais, são os maiores detentores de arma nuclear. Aí depois vem a China em terceiro lugar, com 500 aproximadamente, porque é difícil saber o que tem lá na China, né? Depois da China, a gente tem a França. Aí teve aquele episódio lindo, maravilhoso, patriótico, muito bonito, em que o bonito do presidente francês lá, o Emmanuel Macron, foi numa base de submarinos francesa, que na próxima revista que a gente vai lançar vai estar lá explicando quais são os tipos de submarinos, principalmente os SSBN e o SSN, né, PN também, que são os movidos à energia nuclear e os que carregam míssil nuclear. E a França tem alguns, que é da classe Barracuda. Depois da França vem o Reino Unido, com 225. Depois, Índia, com 172 armas nucleares. Depois, o Paquistão, com 170 armas nucleares. A Coreia do Norte, com 50. E engraçado, né? Israel, que não quis assinar o acordo de não proliferação de arma nuclear, que não quis de forma alguma referendar nem ratificar esse acordo, ela tem 90. Aí depois que esse grupinho de países fizeram, né, construíram as armas nucleares deles, aí que eles resolveram criar o acordo e limitar os países que quisessem, né? Aí só podia ter para fins pacíficos. Só que o que a gente não pode esquecer aqui, a China e a Índia, apesar delas estarem no BRICS, elas têm uma rixa por causa de fronteira de território. Tá aqui. O Paquistão e a Índia também têm uma rixa de fronteira. Então aqui são aliados econômicos dentro do BRICS, mas não são amiguinhos de longa data. A Rússia e a China já tiveram um desafeto nos anos 70, né? Porque a China queria a tecnologia nuclear para construir bomba atômica, e ela só podia conseguir da Rússia, a Rússia não queria passar, né? Compartilhar a tecnologia. Aí os dois países brigaram, ficaram de mal, depois de muito tempo reataram as negociações. Mas um ponto aqui que vale frisar, e é muito sério isso, para quem entende de marinha, eu sempre costumo dizer, para quando eu paro e converso com as pessoas, nos meus trabalhos de TCC também, que uma das maneiras de um país, além da parte econômica, dele projetar o poder que ele tem, tanto cultural, poder militar, poder bélico, através de uma marinha. Imagina o seguinte, o Brasil com a
a bacia continental que a gente tem. Nós somos um país gigante. Quer dizer, a gente não é um país, o Brasil é um continente. Essa é a realidade. O Brasil ele precisa de uma marinha muito forte. E ainda bem que, apesar de eu não concordar com muita coisa que o Lula faz, dos 880 bilhões de reais que vai ser liberado para a defesa, justamente por causa disso que está acontecendo lá fora, 580 bilhões vai para o Brasil, vai para a Marinha. E é lógico para fortalecer o programa nuclear do submarino nuclear. Esse é um ponto muito bom para o Brasil. Só que o Brasil não precisa apenas de um submarino movido a energia nuclear. Ele precisa de pelo menos mais dois. Então, três já está de bom tamanho. E o país tem que fazer um estudo bem aprofundado se compensa, que eu acho viável, mas vai depender da cabeça política do Brasil, né? E de alguns políticos sem vergonha que a gente tem, de um novo porta-aviões. A gente precisa para projetar a força de defesa nacional além do nosso território. Quando eu falo além do nosso território, eu estou falando em mar, porque a Argentina já diz que apoia os Estados Unidos de toda quanto é maneira, mas os países mesmo da OTAN viraram as costas para o Trump. Isso que, inclusive, o primeiro-ministro da Alemanha, em tom de desapreço, mas vamos falar que era de zombaria, falou que o que meros navios, meras fragatas da, da OTAN iriam fazer contra o Irã se os Estados Unidos, que têm a marinha mais poderosa, não conseguiu. Agora, esse aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, é uma das besteiras que Israel e os Estados Unidos começou a fazer, né? Fez errado. Os Estados Unidos, ele fez o desfavor de atacar o Irã sem pré-aviso. Ninguém avisa, né? Mas quando é ato, por quê? Para não ser cadastrado como ato de guerra. Que se fosse cadastrado como ato de guerra, aí a figura de linguagem e as narrativas iam ser outras. Esses pontos em azul que vocês vão estar vendo são os locais onde o Irã jogou bomba. O Irã não jogou bomba nos países, contra os países, jogou nas bases dos Estados Unidos. No Iraque, depois no Bahrein, aqui, se eu não estiver enganado, vai ser uma base na aqui é a Arábia Saudita. Depois ele bombardeou nos Emirados Árabes e bem no sul de Omã. O Irã fez tudo isso. Enquanto ele jogava drone aqui, ele estava defendendo seu território e também lascando sem dó nem piedade drone suicida com os Estados Unidos. Uma coisa que o povo, que a gente tem que notar, sempre o Trump fala, nós destruímos as bases de lançamento de drones do Irã. Tá, destruiu. Olha o tanto de drone que o Irã ainda está lançando. E esses três pontos de vermelho aqui, ó, do lado do Irã, são bases militares onde os navios deles ficam ancorados. O ponto mais crítico que o Irã vai ter que defender é a base de Abbas, Bandar Abbas. Essa aqui é mais crítica, porque ela realmente é a que pode fechar de vez o Estreito de Hormuz. A importância desse estreito aqui, para nós que moramos aqui, nem tanto para nós brasileiros, mas para o mundo em geral, petróleo sai daqui. Lembra lá, 56,6% do petróleo sai do Oriente Médio. Petróleo, gás natural, fertilizante, que são subprodutos do refino do petróleo, saem daqui. O Brasil precisa, pelo menos o Brasil precisa desses tipos de insumo para plantar. Se a gente não plantar, a gente morre de fome. Só que, o que que a gente tem que entender? Nem todo mundo que se diz aliado dos Estados Unidos ficou do lado dele. Lógico, a Giorgia Meloni, como vocês estão vendo na imagem aí, ela é um afeto dos Estados Unidos, é um afeto do Trump, recebeu ele com um sorriso de canto a canto da orelha. Só que, no caso da Yolanda Dias, que é a vice-premier da Espanha, ela foi bem taxativa. Ela falou claro, e não vamos falar gritado, mas eu vou ler aqui que é mais fácil. União Europeia deveria lutar para não seguir sequestrada por Trump, afirma a vice-premier da Espanha. Yolanda Dias acredita que o mandatário norte-americano constitui uma ameaça existencial
para o bloco e critica silêncio europeu sobre a guerra no Irã. Ou seja, a Espanha já negou território dela para os Estados Unidos colocar navio para atacar o Irã. Errado eles não estão, porque o Irã ele tem, já que ele tem a tecnologia russa, a tecnologia chinesa de rastreio de radar, o Irã tem a capacidade de jogar bomba lá dentro do território da, da Espanha. E ela não está errada nesse ponto. Só continuando aqui, ó. E também a ministra do Trabalho pontuou que, embora as ações de Trump tenham tons de loucura, são motivadas por interesse econômico nos Estados Unidos. Isso é fato. Estados Unidos, o documento de segurança estratégica dele, ele é bem taxativo. Ele quer todos os recursos que ele possa conseguir para manter a civilização dos Estados Unidos. E isso não é só narrativo, isso não é só discurso, ele vai na prática. Então, aonde que mais produz petróleo? Oriente Médio. Ah, mas por que que não deu certo na Venezuela? Os Estados Unidos foi lá, fez todo aquele teatro, todo aquele estardalhaço para entrar na Venezuela, conseguiu, tirou o Maduro. Só que aí o julgamento do Maduro, o que que tá dando? Ninguém fala mais sobre o julgamento do Maduro, tá parado, ele tá preso lá, não teve nada, ninguém fala mais nada. E depois o Trump queria enfiar as empresas norte-americanas para refinar o petróleo da Venezuela. A maioria dessas empresas falou não, porque a infraestrutura que tem lá dentro da Venezuela está precária. Não tem como eles entrarem lá e dentro de um mês começar a extrair petróleo e refinar. Então não era viável. Então o que, que os Estados Unidos faz? Ah, vamos entrar na onda de Israel e vamos lá lascar bomba no Irã. E tá lá o resultado. Uma suposta guerra curta, que para ele duraria 4 dias, 5 dias, está durando 4 semanas já. Ou seja, erro de cálculo. Estados Unidos errou feio, porque os Estados Unidos achou que o povo iraniano, o povo persa, é igual o povo do Iraque, é igual o povo do Afeganistão, é igual o povo do Paquistão, é igual o povo da Venezuela. Não é. Lá, isso todo mundo vai ver, tinha agente infiltrado da CIA e do Mossad no final do ano, no começo desse ano agora, 2026, causando aquela balbúrdia na rua. Tudo bem, o povo iraniano merece ser livre daquele regime lá que sufoca. Só que não era daquela maneira. E os Estados Unidos estavam instigando, incentivando a rebelião civil no povo. Resultado, mais de 30 mil pessoas mortas. Graças a quem? Aos Estados Unidos. E graças ao Mossad. Então não tem como a gente defender os Estados Unidos. Não tem como defender Israel. Só para relembrar aqui, para quem fica defendendo judeu, defendendo Israel como a nação de Deus, quem matou, quem condenou, quem agiu como a viúva coviteira para colocar Jesus numa cruz foi o povo do Sinédrio, o povo judeu, fariseu. Tudo era judeu naquela época. Então foram eles que crucificaram Jesus. Ah, Império Romano, que não sei o quê. O Império Romano executou a sentença. O Império Romano não ditava a regra de convívio. O Império Romano não ditava a regra comum entre todo mundo nas regiões que eram conquistadas dele. A Judéia era governada pelo Império Romano, administrativamente e militarmente. Só que quem mandava nos costumes não era o Império Romano. O Império Romano, em todas as regiões que ele conquistou, ele era taxativo. Ele mantinha os ritos de cada um. Quem matou Jesus Cristo foi o povo judeu da época dele. E tem gente que ainda defende esse povo. Então, vamos acordar para a realidade. A Giorgia Meloni foi depois que muita coisa andou acontecendo, ela preferiu se manifestar. Isso tudo semana passada. A primeira-ministra da Itália afirmou que intervenção, né, não coloca o nome de guerra, porque senão dá legitimidade. Intervenção dos Estados Unidos de Israel ocorre fora do marco legal. Realmente está fora disso. E pediu investigação sobre ataque à escola. Em discurso, ressaltou que Roma não participa e não pretende participar do conflito. Ou seja, apesar da Itália ser um país, a quinta ou a sexta maior economia do mundo atualmente, ela não é louca de colocar os navios dela de guerra para virar alvo de drone kamikaze ou lancha kamikaze do Irã, por causa dos Estados Unidos.
Ninguém em plena sã consciência é louco de fazer isso. Então, ou seja, um país poderoso, forte da Europa, dois, né, no caso a Espanha e a Itália, já viraram as costas para o Trump. Então, o Trump ele tem que pensar se ele quer continuar isso. Agora aqui, ó, isso aqui é o que a gente tem que frisar. Por que que os Estados Unidos foi lá embocar, fazer besteira de pegar o Irã? A tabela é bem clara. Ó, Bandar Abbas, esse nome que tá aqui, é o nome de uma base. Ali é uma base de conserto de navios do Irã e uma base de submarinos do Irã. Então, o Irã tem submarino nesse trecho. Aqui está o risco para qualquer tipo de navio. Só que a gente, assim, não, eu ainda não sei, mas vou fazer a pesquisa no próximo vídeo. Daqui 15 dias, vou falar sobre os meios navais disponíveis que o Irã tem, que é a capacidade dos submarinos dele. Vamos suponha que o Irã tenha dois submarinos aqui, que tem a tecnologia de ficar quase praticamente invisível, como o Riachuelo agora no Brasil tem. Se ele quiser afundar qualquer navio norte-americano, ele pode. Só para relembrar, um porta-aviões, ele é lindo, majestoso, gigante, grande, cheio de brinquedinhos novos de guerra, avião, que não sei o quê, que canhão, lançador de míssil, que tralalá. Mas o fundo do casco do navio não é reforçado. Quatro mísseis, quatro torpedos lançados de um submarino afunda um porta-aviões. Os Estados Unidos vai querer correr o risco? Por isso que ele estava pedindo para os países de fora, né, fazer o favor, praticamente ele queria obrigar que esses países fossem travar uma guerra que ele e Israel começou. Mas bora focar aqui, ó. Aqui é o ponto-chave que eu quero mostrar para todo mundo, é a produção de petróleo e as reservas estimadas e a questão do urânio. Ali eu preferi colocar esses países aí, ó, porque é o que realmente a gente pode encabeçar como os países que têm a condição de ser autossuficiente em todos esses recursos naturais aí. Estados Unidos, China, a Rússia, a Alemanha, Brasil e o Irã. O Brasil, se o Brasil tomar vergonha na cara e começar a fazer política interna séria e parar de ficar passando a mão na cabeça de político vagabundo e começar a priorizar o nosso pátio industrial e aquilo que a gente tem de riqueza, que a primeira coisa que eu vou falar aqui, o Brasil tem uma carta na manga, se chama terra rara. Isso é uma moeda de troca muito boa que o Brasil tem para negociar com qualquer país do mundo. Só que isso é tema para outro vídeo. Estados Unidos ele é o maior produtor de petróleo do mundo, ele está em primeiro lugar. Depois, a China em quinto, a Rússia em terceiro, a Alemanha em 38º, o Brasil em sétimo lugar e o Irã em nono lugar. O problema dos Estados Unidos é que em produção de petróleo, ele pode até ser o primeiro do mundo, mas ele tem déficit de petróleo. Porque tudo que ele produz, como eu já havia comentado no início, ele gasta e ainda falta. Então ele precisa. Só que ele, os Estados Unidos, ele tem a 10ª maior jazida, maior reserva de petróleo na Terra. A China tem a 13ª, a Rússia tem a 8ª maior, então ela tem mais petróleo que os Estados Unidos. E vamos lá embaixo. O Irã tem a terceira maior jazida de petróleo do mundo. A primeira, Venezuela, a segunda, Arábia Saudita, e o terceiro, no Irã. Vocês estão conseguindo linkar? Venezuela, o Trump já foi, praticamente ele acha que ele é o colono de lá, ele é o colonizador. Não deu muito certo, porque as empresas dos Estados Unidos não querem, elas não estão erradas, de investir dinheiro pesado para extrair o petróleo da Venezuela, porque a infraestrutura lá está precária, então a maioria não quis, só uma ou duas empresas só. Isso vai demorar muito, muito de verdade. A Arábia Saudita, com o fechamento do Estreito de Hormuz, está travada. Não é fechamento, porque não tem como colocar um portão lá e fechar, mas é lógico que está interrompido o tráfego de navios lá. Só passa os navios que realmente quiserem negociar com o Irã e pagar em yuan. Yuan, moeda chinesa. E quem sobra com uma das maiores reservas do mundo? O Irã. Então, se os Estados Unidos tomar o Irã, que eu acho difícil isso acontecer, ele pode até tentar colocar tropa terrestre lá, mas ele vai apanhar, igual ele apanhou no Vietnã, porque o povo iraniano é um povo que, apesar de que estava acontecendo no começo do ano lá, é um povo que se uniu.
contra os interesses dos Estados Unidos. Estados Unidos, vamos colocar de modo grosso aqui, o, o campo de interesse dele tem que ser o continente americano. Pelo menos é o que está lá no documento de estratégia de defesa deles, né? Ele não tem que ir lá infernizar, atazanar o povo do Oriente Médio. Ele só foi para comprar a briga, né? Comprar a brasa para sardinha de Israel. Israel fica lá provocando, já no outro vídeo que eu fiz aqui, para todo mundo ver depois. Israel, gente, é um invasor de terras. Israel não era ali que era para ser o lugar dele. Vou fazer um vídeo também sobre a pessoa que pesquisou sobre isso, aonde que era a verdadeira localização, que era para Israel ter se fundado. Então, se os Estados Unidos colocar a mão no Irã, se ele conseguir fazer isso, acho muito difícil e muito complicado. Só se os Estados Unidos for louco o bastante de jogar uma bomba atômica lá, só que aí ele vai desencadear uma guerra sem precedente. Isso pode acabar acontecendo. Os Estados Unidos, suponhamos que ele pega o Irã, ele vai abrir o Estreito de Hormuz, ele vai ser autossuficiente com o petróleo do Irã e da Arábia Saudita. Então aí ele vai continuar ditando as regras do jogo econômico. A única coisa boa do que está acontecendo é que o petróleo não está mais na mão dos Estados Unidos. Ele não controla o preço dele. Agora, vamos lá. Maior produtor de gás. Gás, quando eu falo é gás natural. Ele produz também, os Estados Unidos é um dos maiores produtores, ele produz, só que ele também tem déficit, ele precisa de gás natural. Então, da onde que ele vai arrancar? Oriente Médio. A China é a quarta maior produtora. Ela também não dá conta, ela compra da Rússia. A Rússia é o segundo maior produtor. O que ela produz, o que a Rússia produz, ela dá conta de suprir. O território russo ainda vende para fora. Então, ela é autossuficiente. A Alemanha, 46º produtor, o Brasil, 29º, e o Irã, de novo, terceiro maior produtor. Na questão de reserva, né, que é a reserva que tem de gás natural, os Estados Unidos têm uma reserva estimada que ele fica na posição de quarto lugar. A China em sétimo e a Rússia em primeiro. Por isso que a moeda de troca que a Rússia usa, ela usa com muita sabedoria para frear a Europa e tentar quase que congelar literalmente a Ásia, é o gás natural. O Brasil tem a 33ª maior jazida e o Irã tem a segunda maior jazida. Então, o interesse dos Estados Unidos, não de Israel, o interesse de Israel é aniquilar o Irã. O interesse dos Estados Unidos é tomar o Irã, por causa dos bens naturais que ele tem. Principalmente é por causa disso daí. Agora, a menininha dos olhos, urânio. O que cada país produz? É a produção em tonelagem. Os Estados Unidos, que né, gosta de uma narrativa, só tem gogó, ele produz 62 milhões e 900 toneladas de urânio. A China, ela produz 272 milhões e 500 toneladas de urânio. Esse é o urânio que dá para fazer bomba. A Rússia produz 507 milhões e 800 toneladas de urânio. A Alemanha não tem mais, porque ela desativou praticamente todas, quase não, todas as usinas nucleares que ela tinha, só para pesquisa médica que ela mantém, mas ela tem os que ela já tinha, ela mantém aquilo que ela já tinha. O Brasil produz 276 milhões e 800 toneladas de urânio. Já o Irã não tem dados. Porque, né, Estados Unidos está atacando, falando que Estados Unidos está fazendo aquela guerra de narrativa igualzinho foi no começo da guerra da Rússia e da Ucrânia. E foi igual os Estados Unidos fez quando ele foi invadir o Iraque. Que o Saddam Hussein tinha arma química em massa para destruir. Chegou lá, não tinha nada. Nada. Agora aqui, por que que não é só o Estreito de Hormuz que pode travar o mundo? Como lá no início vocês viram no site, pode entrar no site depois, eu vou deixar a descrição do vídeo aqui depois. Além do Estreito de Hormuz, que é por onde passa o petróleo que é produzido no Oriente Médio, e grande parte da produção também de matérias, de mercadoria que vem da Ásia, além do Estreito de Hormuz, que está aqui, ó, a gente tem o Canal de Suez. O Canal de Suez ele corta a Península do Sinai, que é do Egito, e passa por aqui, ó. O que que pode acontecer? Se
essa guerra ela não tiver um desfecho um pouco mais humano e os Estados Unidos fizer a besteira de atacar o Irã com arma nuclear, que eu não acho isso, não acho isso difícil, os Estados Unidos ele vai forçar uma união entre todos os países árabes, porque ninguém vai aceitar isso. Como eu falo países árabes, eu falo Iraque, eu falo, quem sabe até Arábia Saudita, os países do Oriente Médio ali, o Líbano, a Síria, o Egito, todos os países de ascendência árabe, de língua e religião muçulmana, se unirem contra os Estados Unidos. E se isso acontecer, o canal de Suez é fechado, o Estreito de Hormuz é fechado, e aí sim a economia global vai ser esmagada, graças aos Estados Unidos. Aí entra o X da questão aqui. O Brasil sabendo lidar com tudo isso, pode ser que, sabendo, tendo político que realmente seja comprometido com o povo, não com o lado dos Estados Unidos, muito menos com o lado de esquerda ou direita, o Brasil saia fortalecido e rico. Porque aí a gente vai ter como explorar petróleo, enquanto o mundo vai estar se destruindo. A gente tem urânio de sobra para construir mais usina nuclear, para a gente ter energia, além da terra rara. Então, o Brasil tem tudo. Eu vou até acabar sendo um pouco leviano aqui. Hoje, atualmente, as maiores regiões produtoras de petróleo, tira a Venezuela. Venezuela é carta fora do baralho já faz tempo. Oriente Médio, a Rússia e o Brasil. A Rússia, o que ela produzir, praticamente vai ficar em torno da Ásia, entre a Rússia, a Coreia, o Japão, quem sabe, né? Que o Japão já está dando alguns sinais ali de rebeldia contra algumas coisas dos Estados Unidos. Quem vai ficar livre de todas essas rotas de navegação, e pelo menos na produção energética, é o Brasil. Porque o Brasil não depende exclusivamente dessa rota aí, de mandar navio para o canal de Suez, de mandar navio diretamente lá pro Irã, porque no Estreito de Hormuz, que o Brasil ele não vende tanto petróleo para os países do Oriente Médio, porque ali já tem o fornecedor. O Brasil ele vai acabar vendendo petróleo para a Europa, quem sabe para os Estados Unidos e para a América Latina. Então tem como muito o Brasil lucrar. Só que isso vai depender muito de quem a gente colocar lá depois da eleição. É, é fator, tem alguns fatores de risco aí. Agora, as insanidades do Trump, é lógico que dentro de casa vai estar gerando algumas preocupações do próprio povo americano. Porque quando a gente fala Trump, a gente fala da pessoa do Trump, a gente não pode falar assim, o governo americano. O governo americano é muito forte, porque nem todo mundo, nem todas as pessoas dos Estados Unidos apoiam essa palhaçada que ele está fazendo. A matéria da revista RT fala lá, ó, segundo fontes citadas pelo jornal, o WSJ, o presidente americano teria demonstrado surpresa com a resistência do Irã aos ataques dos Estados Unidos e Israel. Aí é lógico, ele queria o quê? Ele achou que o Irã ia baixar a cabeça, igual a Venezuela fez, igual os outros países que os Estados Unidos invadiu fez, como ele fez no caso do Panamá. Não, é. Ali também tem a parte geográfica, tem a parte econômica. O Irã está muito longe dos Estados Unidos. O Irã, assim que ele foi atacado, ele revidou, destruindo todas as bases, e principalmente o comando da Quinta Frota dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Então, os Estados Unidos não tem de onde lançar nada ali. Só se ele, em pleno sadismo do Trump, mandar 2 ou 3 porta-aviões para lá, ele vai fazer uma cagada muito grande. E o que, que o Irã quer? Pode ser que tenha alguém, né, cantando uma pedrinha no ouvido do Irã, que eu não duvido nada que possa ser a China, sobre que o Irã falou o seguinte, que ele não quer que saia nem 1 litro de petróleo lá daquela região para os Estados Unidos. E é o que ele está fazendo. Ele está tentando manter, em vez dos Estados Unidos defender o quintal dele, que é a América aqui, os Estados Unidos está indo caçar uma guerra que ele não vai dar conta de vencer. Vai ser um impasse. Os Estados Unidos fica com essa briguinha de narrativa, ai, nós vencemos a guerra contra o Irã, nós destruímos a infraestrutura do Irã, nós destruímos os lançadores de mísseis do Irã. O Trump acaba de falar que destruiu os mísseis do Irã,
Passa 1, 2 horas, o Irã tá lá, mandando uma saraivada de míssil contra Israel, mandando uma saraivada de drone contra alguns locais dos Estados Unidos e contra algumas bases lá. Então o Trump é mentiroso, ele é mentiroso, ele mente, ele acha que a mentira vai colar. Voltando à questão do Irã, lá, as Forças Armadas do Irã avisaram, em terça-feira, dia 10, né? Hoje é dia 23, mais ou menos, que não vão permitir a exportação de um único litro de petróleo da região, lá do Oriente Médio, para os Estados Unidos, nem para seus aliados. Ou seja, quem ficar contra o Irã, pois que a OTAN está caladinha, os países da Europa ficaram quietinhos, não vão receber. Ou seja, se chegar lá um navio de bandeira italiana e a Itália falar que apoia os Estados Unidos, o navio dele vai ser afundado. É a moeda de troca que o Irã está tendo. Então o Irã, ele sabe jogar. Só que os Estados Unidos, ele pré-julgou muito o Irã, sem conhecer a força que o Irã tem. Agora, isso aqui é lá de uma reunião que teve, quinta-feira, quarta-feira, lá no, na Câmara dos Estados Unidos. Eu vou ler os comentários das pessoas, todas as pessoas que são dos Estados Unidos, caçoando no Trump. Prêmio Nobel de Guerra. O, a pessoa aqui, o Custard Chips. Trump não vai a lugar nenhum. Ele provavelmente vai tentar estender o mandato também. Os americanos votaram nesse cara. Isso diz tudo. A Ari Reijô, mesmo que Trump deixasse o cargo amanhã, os Estados Unidos ainda carregariam as consequências desse período por décadas. E vai carregar. Aí o rapaz de cima, não décadas. Quem sabe até mais, né? O Ari de novo. Lamento dizer isso. Só o tempo dirá. Trump, palhaço. Isso é o povo do próprio país dele falando dele. Multiproduct 9563. Uma vez que a mentira é criada, eles precisarão continuar criando mais mentiras para encobrir a primeira. Mais mentiras serão necessárias para encobrir todas essas mentiras. No final, se um em cada 10 coisas que eles dizem for verdade, considerem-se com sorte. Ou seja, o próprio povo dos Estados Unidos não é a favor disso. O Trump tinha que preocupar em arrumar o país por dentro. Os Estados Unidos toma pouca vergonha na parte interna dele. Agora, ó, matéria do jornal ali de preto do lado. Economia dos Estados Unidos é incapaz de lidar com guerra contra o Irã, diz aliado de Trump. Segundo o economista americano, com a atual estrutura de custos, a economia americana simplesmente não consegue sustentar o preço de petróleo a US$ 100 por barril. A maioria dos economistas alerta que a manutenção de preços do petróleo acima de US$ 100 por um período prolongado reduzirá o crescimento do PIB e acelerará a inflação. Ou seja, o que o Trump achou que ele ia fazer em 4 dias, está se prolongando demais, vai esmagar a economia do próprio país dele. Então não é o Irã que vai destruir os Estados Unidos, não é a China que vai destruir os Estados Unidos, não é a Rússia que vai destruir os Estados Unidos. É o próprio governo dos Estados Unidos que vai destruir o país. Porque o Trump, ele atacou, é como a gente costuma dizer no Brasil, que a gente nunca deve cuspir no prato que a gente come. Quem alimenta a indústria dos Estados Unidos é o petróleo do Oriente Médio. E os Estados Unidos foi cutucar a onça com vara curta. Ele foi mexer com o Irã sem conhecer o que era o Irã. Cadê o Mossad que estava infiltrado lá? Cadê a CIA que estava infiltrada lá? Será que não passou? Será que não falou pro Trump que o que ele estava fazendo ele ia tomar bonitinho na asa? E tá tomando? Porque, gente, para mim, o ápice da inércia dos Estados Unidos, o ápice da vergonha dos Estados Unidos, foi quando o Irã ele pintou com tinta térmica silhueta de avião e de helicóptero no chão. Os Estados Unidos, de noite, bombardeou aquilo achando que era avião de verdade. Gente, o Irã enganou os Estados Unidos. O Irã enganou a maior potência bélica da Terra. Gente, os Estados Unidos, se ele não entendeu, vamos dizer bem claro que os Estados Unidos já perdeu essa guerra. Os Estados Unidos agora é só ele não sabe como que sai.
Eu vejo muitos comentários de muitos especialistas aqui que os Estados Unidos realmente não sabem como vai sair disso daí. E se pedir para sair, vai sair humilhado. Então, eu acho que é por isso que o Trump ainda está mantendo essa palhaçada dessa guerra. Só que vai ser pior. Se manter essa guerra, vai ser pior. Porque, ó, vamos pegar lá. O povo fala assim, mas por que que o Putin não arrebentou a Ucrânia logo de cara? Gente, Ásia, povo asiático pensa de uma maneira, povo ocidental, que somos nós, pensa de outra. A gente aqui foi condicionado a pensar como os Estados Unidos. A gente aqui é uma força total esmagadora. É o que o Hitler fez na Blitzkrieg. É o que os Estados Unidos tentou fazer. Tomou na bunda, sem ter planejamento. Agiu no supetão. O- Tanto o Putin quanto o Xi Jinping, eles não são idiotas. Eu já tinha falado no primeiro vídeo, vou falar aqui de novo. Para a Rússia e para a China, o quanto mais fraco os Estados Unidos estiver, o quanto mais fraco a economia estiver, melhor é para a China na parte militar, que ela vai se sair como o país mais poderoso militarmente, se tiver um conflito geral, e a China vai ser o país que vai financiar a reconstrução do mundo. Prova disso é o que o Irã falou. Ah, você quer comprar o meu petróleo aqui do Oriente Médio? Então vai ter que pagar em yuan, moeda chinesa. Por que que não pagou na moeda do Irã, gente? Está sendo na moeda chinesa? Vou relembrar aqui. China, Brasil, alguns países do BRICS, Arábia Saudita, que agora entrou no BRICS, também no final dos 2 últimos anos, e principalmente no final do ano passado, compraram ouro para dar e vender em toneladas. A gente só faz isso quando a gente quer criar uma nova moeda e lastrear ela em ouro, porque o dólar fez a cagada de tirar o padrão ouro-dólar em 1971. Estados Unidos achou que só a confiança do gogó deles ia dar credibilidade para a moeda, e não está dando, a gente está vendo isso acontecer. Então, se esses países resolverem criar uma moeda realmente para competir com a crise do dólar, porque o dólar vai entrar em crise, isso não vai demorar, o Beabá já fizeram, a lista já fizeram, já firmaram a aliança, que é o BRICS, eles têm o petróleo, né, porque a Arábia Saudita tem petróleo, o Irã tem petróleo, a Rússia tem petróleo, gás natural, o Brasil também produz petróleo. A única coisa que vai faltar essa aliança comercial do BRICS virar uma aliança militar, tipo do padrão da OTAN, que eu acho, tenho quase certeza, 95% de certeza, que não está muito longe disso acontecer. Então, o Trump ele enfrenta a briga dentro do país dele e fora do país dele. Agora, bora lá, continuando sobre o petróleo, a gente entender a diferença de cada um. Olha lá, ó, falando a questão do Yuan, notícia de novo, ó. Irã libera petroleiro indiano no Estreito de Hormuz após pagamento em yuan. Desde que fechou o Estreito de Hormuz para os estados e os seus aliados, o preço do barril de petróleo passou a escalar no mercado internacional. Esse cenário tem gerado preocupação global, levando diversos países a buscarem negociações com Teherã para garantir a passagem de seus navios comerciais pela região. A Índia, como membro do BRICS, fechou um acordo recente com o Irã para permitir a travessia de embarcações indianas pelo estreito. Informações de fontes de inteligência aberta indicam que o entendimento envolveu negociações de pagamento na moeda chinesa. Ou seja, o Irã está negociando, ele é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Ele praticamente comanda o Oriente Médio agora, não de forma bélica, mas ele que está ditando as regras ali. Então, era para o Irã exigir pagamento na moeda dele, não na moeda chinesa. Então, aqui a gente já vê quem está por trás, financiando o Irã: Rússia e China. Não tem para onde correr. Essa é a verdade, nua e crua. Agora, lá, o petróleo Brent pode disparar chegando a US$ 200 devido à guerra contra o Irã. Para quem não sabe, petróleo Brent é o termo usado na União Europeia, na Europa, para negociar o preço do petróleo lá na Europa. Tem o preço dos Estados Unidos, tem o petróleo de Dubai. Isso aqui é vídeo para outra hora. O que pode acontecer? Os pontos elencados ali. Primeiro, 50% da probabilidade. Especialistas do mundo do petróleo prevêem que os preços do Brent subirão nos próximos dias para entre US$ 110 e US$ 120 o barril. E já está subindo.
30% da probabilidade, o cenário mais preocupante envolve ataques iranianos à infraestrutura energética ou fechamento total do Estreito de Hormuz até junho. Nesse caso, o preço do petróleo Brent poderia subir para US$ 150 e até mesmo atingir um pico de US$ 200 por barril. Ou seja, não é porque os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo, que ele é deficitário, que ele não produz tudo aquilo que ele precisa. Os Estados Unidos não têm tanto dinheiro para comprar petróleo nesse preço. A economia dos Estados Unidos vai quebrar. Não tem para onde correr. O Trump devia ter pensado, ele não pensou. Ele achou que ele ia fazer, ele ia invadir, ele ia arrebentar o Irã, só que ele não conseguiu. O Irã tá lá firme e forte brigando. Eu não tô puxando para lá do aula do B, eu tô falando de tática de guerra, de tática militar. E o Irã tá se saindo melhor que os Estados Unidos. Terceiro ponto, 20% da probabilidade é essa opção que prevê a queda dos preços para 65, US$ 70 até o final do ano. Só seria possível se um acordo rápido for alcançado entre os Estados Unidos e o Irã, permitindo a reabertura do estreito. Isso não vai acontecer. Primeiro que o Irã já falou que ele não negocia mais. Primeiro, antes deles ter matado o Khamenei, o próprio Irã tinha chamado os Estados Unidos para negociar, antes dos ataques. Só que a Israel, com medinho, né, com o toba na mão, chamou os Estados Unidos, vamos atacar. E eu vou atacar, se você não for, problema teu. Os Estados Unidos vai porque por causa dos compromissos que os Estados Unidos firmou com Israel, né? Não sei por que isso. Então, os Estados Unidos não vai deixar a luta por orgulho e por arrogância, e o Irã vai até o fim para se defender. Quando eu falo o Irã, gente, eu tô falando em se defender de um ataque. Eu não tô falando do povo interno, da condição interna do país. Isso tem que mudar. Só que não cabe a mim julgar, não cabe a você julgar, a gente tem que debater. Que tem que fazer o único órgão que a gente conhece que pode ter a capacidade de frear o que anda acontecendo de errado no Irã é a ONU. Mas a ONU vai fazer? Sendo que a sede da ONU é dentro dos Estados Unidos, é lá em Nova York. Isso tem que mudar. A sede da ONU tem que sair de lá. Ir para um território neutro, para um país neutro, para uma ilha neutra. E não ficar dependendo dos Estados Unidos. Esse é um dos, isso é uma das várias questões que tem que ser mudada e debatida. Agora, a cagada do Irã. A Reuters, revista, tanto eletrônica quanto física, que é o que os Estados Unidos fez essa semana, agora, acho que foi sexta. Estados Unidos consideram enviar milhares de tropas para o Oriente Médio, 5 mil soldados, tá? De infantaria. Segundo as fontes, o envio de novas forças poderia ter como objetivo, entre outros, garantir a navegação pelo Estreito de Hormuz. Gente, se com toda a tecnologia que os Estados Unidos têm, se com todos os mísseis caros que os Estados Unidos têm, com os aviões caros que os Estados Unidos têm, os Estados Unidos não conseguiu, de fato, minar as forças do Irã. Vocês estão achando que 5 mil soldados, 3 navios, 2 de ataque anfíbio, de desembarque de tropa e um logístico vai dar conta de parar o Irã? Realmente, vocês acham que isso vai dar conta? Vai conseguir? É mais em quem achar que vai é mais insano que o Trump. Muito mais insano que o Trump. Primeiro, vamos lá, território montanhoso que o Irã tem. Ah, mas tem radar, tem satélite. Radar, ele não funciona 100%. Ainda mais num terreno cheio de relevo, de montanha. Tem área ali que ele não pega, então ele não faz uma leitura 100% do terreno. Como que vai desembarcar tropa ali? Não é a Normandia, que era um terreno aberto, gente. Não é a Normandia que tinha mar, que era, entre aspas, né, que era um mar mais calmo, que não tinha tanta navegação. O Canal da Mancha ali. Estreito de Hormuz, ele é carregado de navio. Ali é um risco gigante. Se os Estados Unidos fizer merda, o Irã resolver atacar todos os navios que estão parados ali. Vocês não estão entendendo a caixa, o barril de pólvora que aquilo vai virar. Agora, uma coisa que o Sergei Lavrov falou, e que realmente os Estados Unidos, ele que começou a merda, questão da arma nuclear. Olha lá, os Estados Unidos deixaram a proposta de Putin sobre tratado nuclear START 3, sem respostas, diz Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores de lá. Também não há perspectiva da entrada em vigor do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares, que nunca foi ratificado pelos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos podem fazer tudo que ele quer.
Ele pode invadir, ele pode saquear, ele pode roubar, ele pode fazer arma nuclear, ele pode usar arma nuclear, mas os outros países não podem. Que direito que é esse? Sendo que não tem um direito mor, não tem uma cláusula pétrea, nem na Carta da ONU que dá autonomia para um país só comandar o mundo inteiro. Isso aqui é questão, gente, não de puxar para lá do A, lá do B, lá do C, lá do D, lá do alfabeto inteiro, não. É entender que ninguém, nenhum país é vassalo do outro. Em outubro de 2025, o presidente americano Donald Trump, ó, instruiu o secretário de guerra sobre a retomada dos testes nucleares. Até o momento, o lado norte-americano não deu explicações claras sobre o que isso significa e se trata de uma futura renúncia de Washington às suspensões de testes nucleares. Já estão fazendo, pode ter certeza absoluta disso. Agora, a famigerada, que o povo adora falar, Estados Unidos é poderoso com as frotas. Aonde cada frota está. A segunda frota, ela comanda quase que todos os Estados Unidos. A primeira frota não existe, né? Eu acho que só em caso de guerra mesmo que ela é reativada. A terceira frota, ela vai cuidar do leste do Oceano Pacífico. A quarta frota cuida da América Latina, que é onde o Brasil está. A sexta frota na Europa. A quinta, que praticamente foi expulsa no Oriente Médio. E a sétima frota está lá na Ásia. Basicamente, tem base, né? No Japão, na Coreia do Sul, né, alguns países ali da Oceania, na Austrália principalmente. E outra coisa, a Austral foi uma aliança formada entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Austrália para transferência de tecnologia militar, naval, para a Austrália para ela se defender numa pretensa ou futura guerra contra a China. E a Austrália negou ajuda aos Estados Unidos em enviar a embarcação para o Estreito de Hormuz. Gente, os Estados Unidos não têm mais a força que ele tinha. Os Estados Unidos ele está enfraquecendo, não significa que ele está fraco, ele está enfraquecendo. E isso vai custar muito caro para os Estados Unidos. Ou os Estados Unidos rever a política dele de tratamento com as pessoas, ou realmente em 2029 a crise financeira vai assolar o mundo inteiro. Em 2030, 2031 estoura uma guerra global. Então, só para poder finalizar, o que a gente pode esperar, primeiro de tudo, são incertezas, porque não existe alguma coisa que realmente vai fazer com que a gente pare isso. O que vai fazer é o bom senso, né? Mas é complicado o Trump ter bom senso. O Trump, até o momento, ele só deu tiro no pé, ele só fez coisa errada, e ele não sabe como sair da própria merda, da própria cagada que ele fez. Essa é a pura realidade. Até eu vou entrar aqui no grupo do Telegram, que a gente tem sobre questão de informação de guerra, que é um grupo que tem militar, que tem gente que, inclusive da Escola Superior de Guerra, que eu estudo. Vou ler algumas das últimas notícias aqui, ó, pra gente ver em que pé que tá a cadelagem. Tá, vamos ver. Olha lá, incêndios e destruição no centro de Israel após um ataque do Irã. Uma nova salva de mísseis balísticos foi lançada em 22 de março a partir do Irã. Estados Unidos tinha destruído as bases de mísseis do Irã, causando feridos e danos significativos no centro de Israel. Foram registrados impactos em várias cidades, incluindo Tel Aviv, Ramat Gan e Petah Tikva. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas nos ataques. Vamos ver mais uma notícia aqui, falando de Israel. Ó, a questão do Japão lá, sobre o Japão ter, não tá mais vendo os Estados Unidos, mas como seu protetor, né? Tóquio reage à piada de Trump sobre Pearl Harbor. O ministro das Relações Exteriores do Japão afirma que a menção de Trump ao ataque a Pearl Harbor durante reunião bilateral não teve nada de estranho. As palavras do presidente americano e a ausência de respostas diretas da primeira-ministra Sanae Takaichi durante a coletiva conjunta geraram críticas de alguns políticos e setores da opinião pública do Japão. Deixa eu só abrir uma, um questionamento aqui.
Bora lá. Para quem estuda história, para quem lembra o que que é história, né? A Inglaterra foi a maior potência que a gente teve na Terra, né? Ela praticamente comandava, mandava em quase tudo que a gente tinha. E a Inglaterra, ela fez uma cagada, uma besteira muito grande, que chama Guerra do Ópio. Ela forçar o poderio dela, a vontade dela, contra a China. Isso passou, mas vamos lá. Vocês acham que a China, que o povo chinês, esqueceu? Não. Vocês acham que o povo chinês esqueceu quando o Japão invadiu o sul da China, invadiu Nanquim, estuprou um monte de mulher e matou? Não. Agora mais uma pergunta. Isso aí para vocês pensar. Vocês acham que o Japão esqueceu das duas bombas atômicas que os Estados Unidos jogaram contra o território deles, Hiroshima e Nagasaki, que mataram milhares de pessoas? Vocês acham que foi esquecido? Então, Estados Unidos não é mais a superpotência. Se ele não tivesse brigando do jeito que ele está, a gente podia até falar que ele é uma potência sim, uma superpotência. Mas uma coisa que a gente. Os Estados Unidos estão com os dias contados. A economia, se não parar com essa guerra idiota, em 2029 ela vai quebrar. Então, até a próxima. Vou deixar todas as descrições na parte de baixo, todos os links embaixo aqui depois. Até o próximo vídeo.